Olá, meu povo, bom dia a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui neste domingo, hoje, dia 15 de agosto de 2021. Começamos aí às 7 horas e 36 minutos, com 6 minutinhos de atraso, normal, faz parte, Estávamos ajeitando aqui algumas coisinhas. E hoje, é dia da nossa live da EBD. A nossa já oficialíssima live da EBD. E, como vocês sabem, desde o início de julho, nós estamos estudando o terceiro trimestre das nossas lições bíblicas, cujo tema da vez é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Este é o terceiro trimestre das lições bíblicas da nossa escola dominical. E hoje nós vamos estudar aqui a lição de número 7, que é esta aqui, o ministério de Eliseu. Já vamos conhecer um pouco mais sobre este profeta, este grande profeta do Antigo Testamento. E o nosso texto áureo se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, e o versículo de número 11, que assim está escrito. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A verdade prática assim nos diz: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Tranquilos, meus caros? Pois bem, a nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, versículo 5, e depois saltamos para o 9 ao 11, e depois saltamos para o 14 a 18, e depois iremos para o capítulo de número 4, versículos 1 ao 7, e saltaremos para o 38 até o 41. Tranquilos, meus caros? Vamos avançar que o tempo é precioso. Versículo 5. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. Já estamos no versículo 9, tá? E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu, já estamos agora no versículo 14, tá?
E disse Eliseu: Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a palavra do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Agora, vamos para o capítulo 4 do segundo livro dos Reis. E uma mulher, das mulheres dos filhos, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Agora vamos saltar para o versículo 38. E, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. E veio e os cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Viram? Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Pois bem, meus caros, antes de mais nada, quero desde já agradecer a você que nos assiste aqui todo domingo de manhã, sempre neste horário,
E quero também pedir a você desde já que compartilhe a nossa live, né? Mande aí para todos os seus contatos e tal. E não esquece, nós temos um canal lá no YouTube, tá? O canal EBD Palavra Viva, né? Vou deixar aí no finalzinho da live o link para quem quiser acessar e se inscrever lá, tá? É o nosso canal para que a gente possa obter aí 1000 inscritos pelo menos para podermos fazer também a transmissão da nossa live da EBD também lá pelo YouTube, tá? Fazer nossa transmissão simultânea por 2 plataformas distintas, tá? E assim fazer a obra que o Pai Celeste tem colocado na nossa mão, que é esta live que todos os domingos nós fazemos. Nossa irmã Viviane Andrade, a paz do Senhor seja contigo, minha querida. Nossa irmã Viviane Andrade aí, que é cadeira cativa na nossa live da IBD, deixa eu assinar aqui para a senhora. Né? Seja bem-vinda aí, né? Sua presença costumeira. Né? Estamos graças a Deus pela vida da senhora, que sempre tem nos ajudado aí, nos apoiado. Né? Somos muitíssimos gratos a Deus pela vida da senhora, irmã Viviane. Né? Fique conosco aí, né? Compartilhe nossa transmissão, como sempre tem feito, porque a recompensa virá do Senhor. Tranquilos, meus caros? E é isso, como nós havíamos dito, né? Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre o profeta Eliseu, né? Vamos conhecer um pouquinho aqui do seu ministério, né? Este ministério, que foi um ministério de poder, né? Como poucos, né, que foram vistos, porque observe, meus caros, que a maioria dos profetas, né, do Antigo Testamento, eles tinham mais a vocação para trazer profecias. Pouquíssimos eram os que realizavam esses feitos espetaculares que os profetas Elias e Eliseu realizaram, tá? Mas enfim, nós vamos conhecer algumas particularidades sobre o ministério destes homens de Deus, né? E temos certeza de que Deus fará grandes coisas hoje, aqui, através de nós. Tranquilos, meus caros? Pois bem, vamos avançar, né? Vamos avançar, que a hora já não nos é tão favorável assim, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou aqui só ajeitando meu roteiro, tá? Nada aqui, né? Aqui iniciando aqui no computador, tranquilos? Pronto, agora sim nós podemos seguir adiante. Bem, na semana passada nós vimos um pouco aqui sobre o desfecho final do ministério de Elias, né? Nós vimos aqui, estudamos durante 3 lições sobre o profeta Elias, né? Vimos aqui os feitos espetaculares que Deus realizou através deste homem, né? Deste grande homem de Deus, né? Vimos também aqui, né, o desfecho final do ministério de Elias, né? O momento mais emblemático da sua carreira ministerial,
como nós dissemos naquela ocasião, foi exatamente, né, o episódio que marcaria o fim do seu ministério. Como todos sabem, Elias foi arrebatado vivo. O Senhor tomou Elias para si, ainda vivo. Né? Foi o único profeta que não experimentou a morte. Né? Teve o privilégio de ser levado para o Senhor ainda vivo. Né? E naquela ocasião nós explicamos aqui também que o arrebatamento de Elias é figura do arrebatamento da Igreja de Cristo. Tranquilos, meus caros? E isto é bastante providencial, porque bem sabemos que, né, a Igreja do Senhor, ela detém, né, hoje um ministério que outrora pertencia aos profetas. Mas isso nós vamos ver no decorrer da nossa live da EBD. Tranquilos, meus caros? Pois bem, vamos avançar. Tá? Vamos avançar, que o nosso tempo é precioso, é preciosíssimo. Então, e hoje, né, e vimos também naquela ocasião que o profeta Elias, antes de partir, ele tinha ainda uma última missão. Primeiramente, ele ungiu 2 reis, né, que futuramente iriam tomar os seus respectivos lugares nos tronos. Né? O primeiro deles foi Azael, rei da Síria, né, um rei estrangeiro, como nós dissemos aqui. Né? E também Jeú, né, que reinaria também em Israel, né, em um momento posterior. E, além disto, ele também ungiria a Eliseu como seu sucessor. Né? Eliseu seria, então, o sucessor de Elias. Né? E nós já conhecemos um pouco a história, já vimos aqui, né, o pedido de Eliseu e tal, que Eliseu queria porção dobrada da virtude do Espírito que estava sobre Elias, e assim foi. Né? Pois bem, e agora nós vemos aqui o início do ministério de Eliseu. Né? Mas antes de falarmos um pouco do profeta, vamos conhecer um pouco sobre a família de Eliseu. Né? A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Eliseu era filho de Safate, né, de Abel-Meolá, né, que vivia ali naquela região, né, lá, né, conforme está escrito no livro dos Reis. Nós vamos já começar o nosso tradicional tour pela Bíblia. Né, aqui, né, vamos rapidinho aqui no primeiro livro dos Reis, né, no capítulo de número 19 e o versículo de número 16. Né? 16, e depois nós vamos saltar para o... Cadê? É isso mesmo, tá certo. É o 16 mesmo. É só o 16. Diz assim: também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Viram? Pois bem. Né? E a família de Eliseu, meus caros, conta-nos a história que a família de Eliseu era uma família rica nos moldes daquela época.
Tá? Eliseu vinha de uma família de fazendeiros, né? De proprietários de terras, né? Uma família bastante influente lá naquela região lá de Israel. Tá? E ele, por sua vez, ainda bem moço, né? Conta-nos a história que quando ele começou a servir a Elias, antes mesmo de ser ungido como profeta, ele passou a servir a Elias ainda nos tempos da sua mocidade, né? Entre os 17 e os 20 anos, né? Nessa faixa etária aí mais ou menos. Ao passo que Elias já era um homem maduro, né? Na casa dos 40 anos, tá? Então, meus caros, nós vimos aqui que a família de Eliseu possuía muitas herdades, possuía gado, né? Enfim. Isto é bastante interessante, até porque, né, no momento em que Elias fez a convocação oficial, né, já a gente vai ver isso aqui, né, no capítulo 19, ainda do primeiro livro dos reis, né, nós vamos ver daqui a pouco aqui, que Eliseu estava, né, com algumas unidades de gado, né, fazendo o preparo da terra para o plantio. Né? Nós vamos ver isso aqui. Né? Aliás, vamos logo lá. Né? Já estamos aqui na passagem, só para a gente, né, entender um pouquinho isso. Tá? Olha o que nos diz aqui a passagem, versículos 19. Né? Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele, no caso Eliseu, estava com a 12ª, isto é, a 12ª junta de bois. Né? Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Né? Pois bem, e aqui nós vemos que Eliseu era um homem que já exercia a sua atividade econômica, já exercia, né? Aqui nós vemos que era um homem cuidadoso, um homem zeloso, né? Era um homem também que, né, tinha seus compromissos, era um homem voltado para a família, né? Isso é bastante interessante, tá? Sabe onde é que está isso que eu estou falando? O fato de que Eliseu era um homem voltado à sua família, ele honrava seu pai e a sua mãe. Aqui no versículo 20, olha o que ele diz. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, no caso Elias: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Né? Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Tá? Aqui nós vemos inicialmente a vocação do profeta Eliseu. Tá? Destacamos já aqui de início, meus caros, algumas qualidades do profeta. Além dele ser um homem comprometido com o trabalho, né, com a atividade na qual ele se empenhava a fazer, né, até porque, pelo que vemos aqui, né, embora a Bíblia não nos diga, mas a história nos diz que Eliseu era filho único, tá? E ele era quem geria os negócios da família, né? Como eu disse, a família de Eliseu era uma família bastante influente lá nos seus dias, tá? Por isso que a Bíblia cita o nome dele, o nome do pai dele, né? Safate de Abel Meolá, tá?
Pois bem, meus caros, e aqui, além do fato de Eliseu ser um homem que honrava seu pai e a sua mãe, nós vemos também que Eliseu era um homem que ele era voltado às boas obras. Nós vimos aqui, né, no versículo 21, né, quando ele sacrificou os bois, né, matou 2 bois, uma junta de bois, né, e com os aparelhos dos bois ele cozeu as carnes, né, e distribuiu para o povo, né. Ele fez ali um banquete e se alegrou com o povo e depois disso se despediu e foi se unir em definitivo ao profeta Elias, né? Porque observe que aqui ele deixa o convívio em definitivo da família para conviver lá no rancho de profetas, né? Na escola de profetas que foi originariamente fundada por Samuel, né? E agora Elias era quem estava ali, né? Sendo o líder daqueles profetas, tá? E Eliseu, que era o seu ajudante mais próximo, agora estava sendo convocado oficialmente a mando de Deus para suceder Elias na difícil tarefa de ser o grande profeta das nações daqueles dias. Né? Pois bem, e Eliseu, por sua vez, né, ao contrário de Elias, né, Elias era frio, era extremamente, né, era um homem que não costumava demonstrar suas emoções com facilidade. O único momento em que vemos Elias fragilizado é exatamente naquele momento lá em que ele se retirou para a caverna, né, para poder se esconder da ameaça de Jezabel. Mas fora isso, nós vimos Elias um homem de pulso firme, um homem frio de natureza, extremamente calculista, né? E era um homem que não era de muitas palavras, né? E ele tinha algo que já era o oposto de Eliseu. Elias ele não era muito sociável. Elias vivia às margens do Rio Jordão, né? Era, como na linguagem de outrora, um eremita, né? Vamos assim dizer, né? Então, meus caros, Eliseu já era mais voltado ao povo, já era mais carismático, já gostava mais de estar entre as pessoas, né? Enfim. E isso, inclusive, contribuiu para o sucesso do ministério deste homem de Deus, né? Não que o seu antecessor não fosse, né? Eu costumo dizer que Elias era um profeta terrorista, tá? Terrorista assim, num bom sentido. Que quando ele chegava, é porque, né, todo mundo podia tremer na base, tá? Enfim, né? Pois bem, meus caros, e nós vamos ver também aqui uma outra qualidade importante de Eliseu. Eliseu era um homem, né, como a própria Bíblia diz, né, essa característica é mais marcante, a mais marcante dele, é que Eliseu era um homem de Deus. Sabe onde é que nós vamos ver isto? Aqui, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Tá? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, e os versículos 8 e 9. Tá? Está aqui. Né? Nós vamos ver aqui o testemunho da sunamita em relação ao profeta Eliseu. Olha o que nos diz a passagem. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Que testemunho espetacular, hein? Olha aí, meus caros, né? Olha aí, né?
Isso nos faz lembrar, inclusive, do que Jesus disse aos discípulos lá, né, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 16. Né? A gente vai lá rapidinho, né, para nós entendermos aqui a importância do testemunho que nós devemos dar perante as pessoas, não apenas perante Deus, mas também perante as pessoas, meus caros. E nós já vimos isso aqui no profeta Eliseu, né? A sunamita testemunhando acerca, né, da característica deste homem, né, deste homem ser um santo homem de Deus. Olha o que nos diz a passagem, Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus dizendo o seguinte aos discípulos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Viram aqui? Aqui, Jesus está falando exatamente do que nós acabamos de ver aqui, em relação ao testemunho da sunamita. Ela testemunhou que Eliseu era um santo homem de Deus. Ela via a conduta, ela via o comportamento dele, o trato com as pessoas, né? A gentileza, a educação, tá? Sim, meus caros, porque ser crente, ser homem de Deus não é sinônimo de ser mal educado, tá? Nós devemos ter um bom trato, ser ordeiro para com as pessoas que estão à nossa volta. Até porque isso vai fazer com que o Evangelho de Cristo, através da nossa conduta, do nosso ser, seja transmitido para as pessoas, de sorte que a nossa pregação vai se reputar muito mais eficaz quando está casada com os nossos feitos. Tranquilos? Vamos avançar, que já são 8:08. Tá? Pois bem, além disto, nós vemos também que Eliseu era um homem de gratidão. Tá? Isso está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 13 a 17. Querem ver? Aqui. Né? Vamos pegar o 12. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita, e, chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu tens tratado com todo o desvelo, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Viram aqui? Aqui, Eliseu reconhece os benefícios que esta mulher lhe havia feito, não só a ele, como também ao seu moço Geazi. Né? E agora, Eliseu se vê meio que constrangido pela gentileza daquela mulher, e ele se sentiu na obrigação de retribuí-la de alguma forma. Né? E ele buscou alguma coisa que pudesse fazer por ela, em reconhecimento ao grande serviço que ela prestava em prol dele, né? E, consequentemente, de Deus. Né? Enfim. Né? Então, meus caros, nós vemos aqui agora esta mulher sendo abençoada pelo homem de Deus. O homem de Deus aqui, em gratidão ao cuidado que ela teve para com ele, ele agora ministra sobre ela uma bênção que seria para o resto da vida dessa mulher.
né, ela iria ter um filho. Talvez, a Bíblia não diz isso, mas talvez fosse um desejo antigo dela, mas que ela talvez, pelo simples fato de já estar com uma certa idade e o marido dela ser bem mais velho, né, porque como nós vimos aqui, Geazi faz questão de dizer que o marido dela já era velho, né? Provavelmente ela pensou, não é possível, né? Mas, conforme a palavra do profeta, assim foi feito, né? Então, meus caros, nós vamos ver aqui exatamente isto, né? E aqui, né, nós já vemos, né? Nós vemos aqui já um dos primeiros feitos de Eliseu, né? Mas o primeiro mesmo, o mais emblemático, né, está lá, né, no capítulo 2, versículo 14. Né? Voltar aqui só um pouquinho para nós vermos onde é que isso está escrito. Né? Aqui nós vamos ver o primeiro feito já no seu ministério. Então logo sucedeu Elias. Está aqui, capítulo 2, versículo 14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram, elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Aqui, como nós vimos na semana passada, nós vemos Deus já se revelando de forma espetacular ao profeta Eliseu, né? Aqui Deus estava sinalizando, dizendo nas entrelinhas, olha Eliseu, assim como eu fui com Elias, serei também contigo, tá? Porque Eliseu perguntou, onde está o Senhor, o Deus de Elias, né? E naquele momento ali, Deus se revela através deste feito que o profeta realizara, que foi abrir as águas para que ele pudesse passar de volta a pés enxutos, tá? Este aqui foi um dos feitos, né? O comentarista da lição destacou vários feitos de Eliseu, mas não vamos nos ater a todos eles. Falaremos só daqueles mais conhecidos, né? E o segundo feito, aqui narrado, né, depois da abertura do Rio Jordão, nós também vamos ver aqui, conforme está escrito aqui, né, na nossa leitura bíblica em classe, nós vemos que Deus dá o livramento a 3 reis. Está aqui, né, no capítulo 3, versículos 12 a 18. Né? Nós vemos aqui, né, isso está aqui na leitura bíblica em classe para quem está com a lição. E quem não estiver com a lição, estiver com a Bíblia Sagrada, pode acompanhar também. Tá? E um detalhe importante, né? Eu não falei no início, mas posso falar aqui agora. Você que não é evangélico, que nos assiste, né, e quiser aí nos acompanhar também, fique à vontade, tá? Tiver uma Bíblia em mãos, né, para nos acompanhar, fique à vontade. E querendo, no final, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tranquilo? Pois bem, né, está escrito assim, né? Está nos versículos 12 a 18, né? Não vou ler a passagem porque é um pouco extensa, né? Mas vamos apenas resumi-la. Né? Basicamente, o que está escrito na narrativa é que Eliseu, tão logo foi instado a trazer uma mensagem da parte de Deus, porque, como nós vimos no nosso textuário, Josafá solicitou, né, um profeta do Senhor para que pudessem consultar o Senhor através deste profeta. E os moços que estavam ali, né, os servos, né, disseram, né, um dos servos falou para eles, aqui está Eliseu, né, que era um dos que era o ajudante de Elias, que deitava água sobre as mãos de Elias, né? Enfim, observe aqui que nesse primeiro momento, né, nós vemos ainda as pessoas associando Eliseu a Elias, né? E de certa forma não tinha como ser diferente, porque Eliseu era o filho espiritual de Elias, né? O filho primogênito, vamos assim dizer.
dos muitos filhos que Elias tinha, Eliseu era o primogênito, né? Então, meus caros, aqui nós vemos agora Eliseu trazendo uma profecia na qual haveria água em abundância para alimentar o gado do povo, dos reis, né? E também os seus exércitos, né? E os seus cavalos, porque a região onde eles estavam foi fortemente acometida pela seca e agora eles estavam ali, né? Já imaginando que não haveria mais como se safar daquela situação. E Deus ali entra com a providência, provendo água, né, em abundância, e também ele agora, né, traz uma outra profecia, que é a vitória sobre os moabitas, né? E essa guerra com os moabitas decorreu do fato de os moabitas terem se insurgido contra Israel, né, nos dias lá de Acasias. Lembram que Acasias reinou pouco e que o seu reino já estava fragilizado, né? Consequências lá da era de Acabe, seu pai, né? E que morreu de forma trágica, como nós já vimos aqui, né? E Acasias, quando assumiu, pegou o reino já fragilizado e nesta ocasião os moabitas, que eram súditos do reino de Israel, se insurgiram contra Israel como forma de se rebelarem por causa dos impostos pesados que Acabe lhes impunha que pagassem, né? E Acasias, como ficou pouco tempo no reino, né, não teve pulso firme, então se insurgiu e a partir daí, né, quando Jorão assumiu o trono, né, agora ele, juntamente com os outros dois reis, que foram Josafá e o rei de Edom, cujo nome a Bíblia não cita, né, foram ao embate contra os moabitas. E aqui, já no versículo 18, Deus diz através do profeta, né, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também vos entregará ele, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Viram aqui? Então aqui, né, além de dar o escape aos três reis, Eliseu também garante que o Senhor daria a eles a vitória sobre os moabitas. O escape aqui, o livramento foi, né, de morrerem, né, de sede, tá? Por causa da escassez de água, né? E ali Deus fez brotar água, muita água, naquelas covas que Eliseu mandou que se cavassem, né? Para que enchesse de água de tal forma. Ali hoje nós sabemos que Deus conhecia que ali tinha lençóis freáticos, né? E mandou cavar as covas em profundidade, tanto que a água brotou da terra, né? Porque, como diz o texto sagrado, não houve vento e nem chuva, tá? Enfim. Pois bem, meus caros, mas foi só isto? Não. Como nós já vimos aqui também na leitura bíblica em classe, dos versículos 1 ao 7 do capítulo 4 do segundo livro dos reis, Eliseu multiplicou o azeite da viúva. A emblemática passagem da multiplicação do azeite da viúva, né? Muitas pregações aí em cima dessa passagem, né? Que as pessoas pregam e tal, e trazem aí, né, a famosa passagem da multiplicação do azeite, né? Enfim, esta foi uma das passagens mais emblemáticas, porque aqui Eliseu não só realizou o milagre, mas também trouxe um amparo, trouxe um alento para aquela viúva, né? E a aconselhou e orientou como deveria fazer, né? Ele não apenas se preocupou em realizar o milagre, mas deu a ela diretrizes essenciais de como ela deveria proceder antes, durante e depois da realização do milagre, né? Primeiramente, ele pergunta a ela o que era que ela tinha em casa, né? Às vezes, meus caros, Deus não vai fazer algo de sobrenatural assim para nos abençoar. Às vezes ele vai usar uma coisa que já estamos executando, algo que já esteja no nosso alcance, e a partir dali ele vai prover
o escape, vai prover o milagre, né? E assim foi no caso desta mulher, né? Que nós vimos aqui, tá? Então ele simplesmente disse a ela: me diga o que é que você tem em casa. Ah, eu tenho só uma botijazinha de azeite e tal. E ótimo, é com isso que nós vamos trabalhar, disse o profeta para ela, né? É com isso aqui com que Deus vai realizar o milagre na tua vida, né? E você, meu irmão, você, minha irmã que nos ouve agora, né? Que às vezes espera algo mirabolante, algo assim, né? Excepcional, né? Digo-vos que nem sempre Deus se utilizará de algo assim. Às vezes Deus vai trabalhar no seu milagre através de algo, né? De algo assim bem corriqueiro, tá? Algo bem corriqueiro, né? Vai ser algo assim bem, sabe, né? Vai ser algo assim bem simples, porém que trará o sustento necessário, né? O sustento necessário para as nossas vidas, né? E sempre que nós estamos em situação de dificuldade, podem observar que Deus sempre tem um meio de nos dar o escape. E nós vimos isso aqui já em outras ocasiões e estamos vendo agora novamente, tá? Como assim, irmão? Deus sempre nos dá, né? Ele sempre dá, meus caros, tá? Deus sempre tem os seus meios, né? Às vezes nós, na nossa pouca fé, né, questionamos o trabalhar de Deus, né, e acabamos em muitas situações deixando de experimentar os milagres, né, as benesses que Deus diariamente nos propicia, tá? Isso nós vamos ver, inclusive, já já, o apóstolo São Paulo falando conosco acerca dessa questão, né? Vocês vão ver já já, tá? Pois bem, mas é só isso, meus caros? Não, né? Nós vamos ver também aqui que o profeta Eliseu, ele realizou outros feitos. E quais foram esses feitos? Como está aqui na leitura bíblica em classe, versículos 38 a 41, do capítulo 4 de Reis, segundo Reis, nós vimos também a morte na panela, né? Na verdade, aqui foi um preparado, tipo um guisado, um ensopado, como o texto diz, né? A Bíblia diz que é um ensopado, né? Que fizeram lá de ervas, né? E assim, e um deles, quando foi colher as ervas, colheu uma espécie de parra brava, né? Uma planta que supostamente é venenosa, tá? E quando eles sobejaram ali, que experimentaram, viram, detectaram algo de anormal. Opa, esse negócio aqui tá estranho, né? E viram naquele momento ali que se tratava de uma planta venenosa e que traria prejuízos aos filhos dos profetas, né? Aos homens de Deus, né? Naquele contexto ali, tá? Nós vamos ver ainda que os profetas todos ficaram apreensivos com aquela situação. E aí chamaram o homem de Deus, né, o profeta Eliseu, e ali o profeta Eliseu, por sua vez, né, mandou que trouxesse farinha, né, mandou que trouxesse farinha, e naquela ocasião ali, ele simplesmente disse: olha, pode comer que não tem mal nenhum aí, tá? Pode comer sem susto, né?
que agora já está tudo resolvido, tá? Isso era o que o profeta queria dizer para eles ali, né? Naquele contexto, tá? Então, meus caros, devemos entender que Deus sempre dá um meio de escape aos seus. Mas foi só isto que o profeta realizou? Não. Teve um último milagre aqui que nós destacamos, tá? Que foi a ressurreição do filho da sunamita. Isso está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 18 ao 37. Fica aí para dever de casa, tá? A leitura um pouco extensa, não vamos nos avançar, né? Então, meus caros, nós vamos ver aqui, né? Curiosamente, essa mulher foi muito beneficiada pelo profeta Eliseu. Primeiro, ele profetizou que ela teria um filho. Depois, esse menino morre e o profeta Eliseu vai lá e ressuscita o menino. E tempos depois, né, conforme a previsão do próprio profeta de que haveria fome naquele lugar, ele orienta esta mulher a fugir para uma terra distante até que aquele período de escassez viesse a cessar. E muitos anos depois, o profeta Eliseu já era morto, né? Aquela mulher decide retornar para a sua terra, né? E ela estava entre os refugiados que vieram de volta, né? E naquela ocasião ali, Geazi se lembrou dela e falou dela ao rei. Disse: olha, esta foi a mulher que o profeta Eliseu ressuscitou o filho e tal. Então o rei, querendo saber quem era essa mulher, né? Ele foi lá e restituiu tudo o que ela havia deixado para trás por causa da fome que se alastrou por Israel naquela época, tá? E nós vamos ver também isto em outras passagens, aqui mesmo, tá? A narrativa do livro dos reis, né? Pois bem, então, meus caros, nós vamos ver isto, né? Nós vamos ver isto aqui de diversas maneiras, tá? E quais são as lições para a atualidade, né? A primeira delas é a de que o Senhor sempre livra o seu povo, tá? Deus sempre livra os seus santos. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13, tá? A gente vai lá rapidinho, né? Livro de Êxodo, capítulo de número 14 e o versículo de número 13. Tá? Olha o que nos diz a passagem. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Tá? O Senhor pelejará por vós e vos calareis. É no versículo 14, tá? Pois bem, né? Tem outras referências aqui que nós destacamos. Está lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 10 e 12. Fica aí para dever de casa. Também em Salmo 68, 20. E em Atos, capítulo 5, versículos 18 ao 20. Tá? Este último nós vamos ler, né? Porque narra, né, o episódio em que os apóstolos foram libertados, né, da prisão. Tá? Está assim escrito: e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Viram? Deus sempre vai trazer livramento ao seu povo. Tá? Qual é a segunda lição para hoje? Deus supre o seu povo. Está em
Filipenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 19. Tá? Essa referência é curtinha, já estamos aqui no Novo Testamento, né? Pois bem, está aqui. O fim deles é a... Cadê? É isso mesmo? Ah, não, é 4,19. É 4,19. Eu me passei aqui no capítulo. Tá? É 4,19. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Olha o que nos diz o texto. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tá? Eu anotei certo, meus caros, é que, né, eu só me passei aqui porque tinha outra referência que o início era com o capítulo 3, tá? Mas acontece, né? Porque tá aqui perto, do ladinho, aí eu acabei me passando aqui, tá? Mas eu anotei certo, anotei 4,19, aí na hora deu 3,19, não sei porquê. Mas enfim, tá? Então a passagem é esta, tá? Pois bem, qual é a outra lição para hoje? A igreja é a grande comunidade profética na terra, né? Estes feitos que o profeta Eliseu realizou lá no passado, feitos estes miraculosos que eram exclusividade dos profetas do Antigo Testamento, agora, hoje, na era do Espírito Santo, na dispensação do Espírito, hoje esses milagres são realizados através da igreja, tá? Hoje, qualquer irmão ou irmã que possua os chamados dons de poder, né? Os dons de operar os sinais e maravilhas, poderá realizar estes e outros feitos espetaculares pelo poder do Espírito Santo. Nós vimos aqui na era dos apóstolos, tá? Os apóstolos e os discípulos realizaram feitos extraordinários. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, está lá em Atos 19:11, tá? Realizava maravilhas extraordinárias, de sorte que os lenços e aventais que se levavam do seu corpo eram postos sobre as pessoas e elas eram curadas de enfermidades, libertas de moléstias, de possessão demoníaca e outras coisas, tá? Então hoje, esses milagres que foram realizados pelo profeta Eliseu no passado, agora você não vai ver exclusivo a uma pessoa. Qualquer irmão, qualquer irmã que Deus concedeu os dons de poder que nós estudamos lá no primeiro e segundo trimestre das lições bíblicas, tá? Agora poderá realizar. Tranquilos, meus caros, né? A quarta lição para hoje, né? Nós vimos também semana passada, é a de que devemos imitar os bons líderes, né? Tê-los como exemplo, tá? Está em 1 Coríntios 11, versículo 1 e Hebreus 13, 7, tá? E por fim, o cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, tá? Porque nos dias de Eliseu e dos outros que os sucederam, havia os verdadeiros e havia os falsos. Antes de Eliseu, o próprio Elias já tinha enfrentado embates com os falsos profetas, né? Os profetas de Baal e Aserá, como nós estudamos aqui, lições passadas, tá? E nos dias de Jesus também havia falsos profetas, pessoas que se diziam falsos profetas, tá? E na atualidade, né, muitos que se intitulam profetas, né, mas que não são, né? E que trazem profecias do próprio coração, da carne, né? Não tendo nada de Deus, tá? Inclusive, as referências sobre os falsos profetas estão em Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 23, né? E também no capítulo 23, versículos 2 ao 13, e 1 João capítulo 4, versículos 1 e 2,
tá? Então, vamos ter cuidado com os falsos profetas. Tranquilos? Né? No mais, por hoje é só, né? Estamos terminando aí, pontualmente, às 8h36, né? Agradecendo já a vocês que nos assistiram, que ficaram conosco aí por essa hora, né? Peço já, desde já que compartilhem, né? Mande seus joinhas, seus coraçõezinhos aí, tá? Vão lá no nosso canal, EBD Palavra Viva, se inscrevem lá, precisamos de 1000 inscritos. Daqui até o final da manhã, esta live que nós fizemos vai estar lá já, tá? Amém, irmã Viviane. Deus continue abençoando a senhora também. Obrigado aí pela presença costumeira, tá? Então, meus caros, por hoje é só. Domingo que vem, se Deus nos permitir, estaremos de volta, né? E fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo. Fui!